Hoje eu estou tirando um sonho de uma caixinha, que é o Projeto Balaia, que tem como objetivo falar de leituras e conhecimentos jurista que eu tenho, do jurídico, para mulheres negras. Eu quero começar esse vídeo falando que é necessário acreditar no seu sonho, mesmo que ninguém acredita. E esse é um sonho que eu estou colocando na rua hoje. E eu espero que você que está aqui do outro lado se conecte com ele. E vamos juntos. Meu nome é Alaiane Araújo, eu tenho 29 anos, eu sou uma mulher negra, autista, nível 1 de suporte, nordestina, e eu tenho formação em liderança negra pelo Instituto Identidades do Brasil, no ano de 2024. Mas, para além disso, desde meus 14 anos, eu sou apaixonada pelo tema racismo. Quando eu trabalhava como empregada doméstica, quando eu trabalhava vendendo espetinho com meu pai, eu sempre tinha essa provocação de por que as coisas são como são. E tinha um sonho de colocar as minhas ideias no mundo, mas eu não sabia nomear as coisas. Então, foi assim que surgiu o Projeto Balaia, que eu vou falar para vocês o que é o Projeto Balaia. O Projeto Balaia, ele nasceu para falar de coisas que as outras pessoas não gostam de falar, que é empreendedorismo feminino negro e empoderamento. E nessa linha de empoderamento, vamos trabalhar com várias autoras negras que são conhecidas e que eu gosto de ler, e eu vou compartilhar com vocês a síntese dos livros, mas também com o meu ponto de vista e com dados informativos, porque eu acredito que a informação ela é o único caminho que pode mudar o mundo. E é o caminho que nos ajuda a fazer a educação revolucionária. Para tanto, eu escolhi como livro número 1, como episódio número 1 do Projeto Balaia, que daqui a pouco vai sair no nosso site, vocês vão entender um pouco mais do que é. É o livro de Djalmila Ribeiro, Quem tem medo do feminismo negro? Vamos comigo? Antes de começar a falar do livro em si, eu gostaria de ponderar algumas coisas que talvez você do outro lado, que é uma menina negra, que é empregada doméstica, que ainda não tem o seu próprio negócio, mas está pensando em estudar sobre isso ou conhecer um pouco mais do feminismo negro, talvez é uma dúvida sua que eu também tive esse preconceito ao longo da minha infância, ao longo da minha juventude. Eu nasci em um lar cristão, uma família que frequentava a igreja, frequenta a igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Caxias, Maranhão. Então, é uma cidade relativamente grande, não é tão pequena assim. É a cidade que teve a Guerra da Balaiada, por isso o Projeto Balaia, que foi uma guerra muito revolucionária em relação aos escravizados, às pessoas minoritárias a lutarem contra os fazendeiros. E essa ideia de revolução vem com o projeto também. Mas quando eu era pequena, e ao longo da minha juventude, eu fui ensinada que o feminismo, por ser de uma família cristã, é a coisa do diabo. Coisa do diabo. É isso aí, que você não pode ler coisas que falam do feminismo, que fala sobre empoderamento feminino, porque Deus não gosta, Deus não se agrada disso. Então eu sempre fugia de leituras assim. Mas eu sempre fui de ler. E um livro puxava o outro, né? E quando eu vim para São Paulo, quando eu tinha 27 anos, eu vim sozinha, né, para trabalhar com o movimento negro. Depois eu conto essa história para vocês. Eu fui conhecendo várias manas do movimento negro que se diziam feministas. E eu ficava pensando, do diabo, é do diabo. Mas aí, conversando com as manas, não tinha nada do diabo, sabe? Era luta por igualdade, luta por direitos. E se você tem essa ideia de, eu não quero saber do feminismo negro porque é coisa do cão, ou porque eu tenho que ir para a rua, tirar o meu sutiã e ficar nu, essas coisas, calma, eu não vou passar essa parte daqui. O livro não fala sobre isso. É uma outra visão. É um livro relativamente pequeno, ele tem 148 páginas. Então, se você, por exemplo, tiver a disciplina de ler
15 minutos por semana, você termina ele no máximo em um mês, porque a leitura é muito gostosa. São vários artigos, na verdade é um compilado de artigos que a autora ela faz várias críticas, por exemplo, sobre o racismo no nosso país, como ele é algo velado, como ele é algo que pouco se fala, e quando se fala em corpos negros femininos, como isso também é pouco questionado na mídia, como a mulher negra sempre é vista como o ser forte, que nunca é vulnerável, que nunca precisa ser protegido. E a autora é muito, eu gosto muito da escrita dela, né? É divertida, hora você ri, hora você chora. Então, para quem não gosta de ler, é um ótimo livro para começar a leitura. E por isso que eu escolhi ele para ser os primeiros episódios do Projeto Balaia, para essa desconstrução do que é o feminismo negro, até porque era um preconceito que eu mesma tinha por causa da minha criação. Então, o que fala o livro? Né? Antes que a gente comece a falar do livro, eu achei interessante a gente falar o que você precisa saber antes de ler o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E eu trouxe alguns dados aqui que eu acho muito importante a gente falar desses dados antes de conceituar o que é o feminismo negro. Né? No nosso país, nós temos aqui um instituto, né, o IBGE, e também existem vários sites que fazem pesquisas que eles trazem dados que são reais. Então, não são informações que eu tirei das vozes da minha cabeça, que o movimento feminista negro inventou. São informações que estão aí para quem quiser pesquisar, pode usar a inteligência artificial, pode usar o Google, sobre como é a situação, como é a atual situação da mulher negra no nosso país. Nós hoje compreendemos 28% da nossa população, 28, alguma coisa por cento da população brasileira, são mais de 60 milhões de pessoas, somos a maioria da população negra no nosso país, mas também somos aquele grupo que está ali na lista que não é legal para a gente, que é da violência, seja ela de gênero ou doméstica. Por exemplo, na violência doméstica, agressões psicológicas, mulheres negras estão aí no patamar de 87%, agressões físicas, 78%, agressões patrimoniais, que tem a ver com patrimônio, depois eu vou destrinçar com vocês o que é, 30%, e agressões sexuais, 25%. Quando falamos em feminicídio, que é o homicídio, né, por conta praticado contra a mulher, nós também estamos aí no ranking vencedor, 66,6% do grupo que sofre feminicídio no país. Em contraposto, quando se fala em acesso à educação, esse acesso é muito pouco. Poucas mulheres negras ainda estão ocupando a universidade, poucas mulheres negras estão realmente ocupando espaço de decisão, espaço de poder. E isso é algo que é muito alarmante no nosso país. Por isso que o feminismo negro existe, né? O que é o feminismo negro? Ele é um movimento social político que tenta estudar projetos para combater essas estatísticas que são lamentáveis quando se fala no corpo negro feminino. Então, antes de você ler esse livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, eu acho, no meu ponto de vista, é interessante você abrir um pouco a mente para entender qual é o atual cenário da mulher negra no nosso país, em relação à violência, em relação ao acesso à educação, em relação a também ser empreendedora, porque muitas vezes a mulher negra ela começa o empreendimento, mas ela não tem o conhecimento técnico para mantê-lo e acaba desistindo. E isso é muito triste, porque empreender é algo lindo quando você tem uma base, uma solitude, né? Quem veio de uma família rica, que tem um pai rico, uma mãe rica, se sente seguro para empreender, porque se dá errado, tem uma casa para voltar, né? Um espaço seguro para voltar. Mas, e aquela menina, que no meu caso, que se falhar, acabou, né? A gente tem até o medo de falhar, porque a gente é a esperança dos nossos pais, porque tem um estudo, e não tem um lugar economicamente seguro para voltar. O amor tem, o carinho tem, mas o peso é muito maior quando você é o primeiro da fila a destrinchar esse caminho. Por isso esse livro é muito interessante e foi escolhido para ser
o livro número 1 do Projeto Balaia. Né? Então é importante você entender esses dados e a situação da mulher negra no nosso país para você entender o que é o feminismo negro, né? Que é diferente do outro feminismo, que é o feminismo que você conhece. Porque aqui a autora até fala, nós estamos lutando pelo direito de ser humano. Né? Porque a mulher branca ela já é um ser humano para o homem negro, para o homem branco e para a sociedade. Mas a mulher negra, ela ainda está abaixo na pirâmide, infelizmente. Algumas pessoas falam que não, mas é só ver o contexto, é só ver os dados, né? Os dados, eles falam muito sobre. É claro que muitas mulheres hoje, negras, estão na mídia e ocuparam espaço, mas a gente não pode pegar a exceção e dizer que ela é a regra, porque não é. Ela é a exceção, por isso que ela é a exceção. E esse é o primeiro ponto que você tem que saber antes de ler o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. O segundo ponto que você tem que saber está relacionado com o primeiro, que é esses dados, essas informações que fala da violência, que fala do pouco acesso da mulher negra à educação, ao empreendedorismo, ao espaço de poder, são temas centrais do feminismo negro, que é desigualdade racial, de gênero, saúde, ausência da representatividade na política. E aqui é um ponto que eu acho muito legal, que eu também acabo concordando, e eu vou confessar para vocês que eu me apaixonei por essa autora. Talvez um dia, se Deus quiser, a gente se encontre e eu abrace ela, é que ela pensa no feminismo negro não como algo estático, né? Um projeto social, que você é feminista negra e pronto, acabou. Eu sou feminista negra e é isso. Não. Ela pensa feminismo negro como um projeto democrático, que vai além da luta meramente democrática. Pensar feminismo negro, de acordo com a autora, é você pensar projetos que tentem mudar essa estatística, que tentem mudar a realidade da mulher negra no nosso país. Quando eu estava desenhando o Projeto Balaia, era o tempo que eu também estava fazendo a síntese desse livro. E eu vi assim, nossa, o Projeto Balaia, eu quero alcançar meninas que gostam de ler e meninas que não gostam de ler. Porque o conhecimento, ele traz poder. Não diga que não. Se você tem o conhecimento, alguém pode até falar algumas coisas no seu ouvido, mas você não vai acreditar, porque dados são concretos, dados não são mutáveis. E é um projeto você conhecer o feminismo negro, é um projeto você conhecer a autora negra, é um projeto você conhecer a atual situação da mulher negra no nosso país, para que você tenha argumentos, por exemplo, quando você sofreu uma situação de racismo. Você não achar que você é a única mulher negra que passou por isso. Ou quando passar por um episódio de assédio sexual no trabalho ou na escola, onde você quer que esteja, porque infelizmente é bastante comum também, você saber que você não está sozinha e que existe uma rede de mulheres que está aí quebrando essa barreira, trazendo informações para vocês. Aqui mesmo no YouTube você vê várias meninas negras, mulheres negras, que talvez são mais especialistas do que eu, falando de livros que são escritos por autoras negras e como isso é revolucionário, você não acha? E o último ponto que você precisa saber antes de ler o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, é que ele tem um tema que, para mim, é muito, muito pessoal, que é sobre o silêncio da mulher negra, né? Como o nosso silêncio ele é cômodo, como ele é incentivado, às vezes até mesmo pelo próprio movimento que se diz negro, né? Eu vou ler essa parte porque eu acho que ela fala assim, é a parte da máscara do silêncio, né? A máscara do silêncio, e aqui eu não vou dar spoiler porque vocês vão ler esse livro, é a página 27. Tem algumas páginas, eu cito algumas autoras, né? Página 27. A página 26, que tem uma colega, uma repórter, a Monique Evelyn, que ela fala assim, eu nunca fui tímida, fui silenciada. E no atual contexto da mulher negra, quando você for ler sobre autoras negras, você vai ver que o tema silêncio, ele sempre atravessa o nosso caminhar. Porque, historicamente, aqui no nosso país, por exemplo, a mulher negra ela foi sempre vista como a serva,
aquela que nasceu para servir. Os nossos filhos, eles não eram nossos. Nossos corpos nunca foram nossos também na história, porque vamos imaginar que você nascesse no tempo da escravidão no nosso país e você fosse simplesmente negra. Um homem branco, seu senhor, te obrigaria a deitar com ele, você seria forçada a se deitar com ele, apaixonada ou não. Nasceria uma criança que, em tese, é a sua filha, mas que, a partir do momento que sai do seu corpo, é da propriedade do seu dono, do seu proprietário. E aquele corpo, você às vezes, aquela mulher muitas vezes via sendo vendido, maltratado, morto, e tinha que ficar em silêncio, porque ela é a propriedade. Ela não era um ser humano, não era uma pessoa, ela era apenas uma propriedade do seu dono, do seu fazendeiro. E após a escravidão, você vê, não houve uma política de reparação, nem para os homens negros, nem para as mulheres negras. Mas nós, mulheres negras, sentimos um pouco mais essa ausência de reparação, porque o homem negro tem a questão da hipersexualização, mas a mulher negra também. E calma, aqui eu não estou minimizando a dor do homem negro, não. Eu estou falando que existem cortes e dores que são comuns e batem muito forte na mulher negra, porque ela é a primeira a sentir a dor. Quando, por exemplo, nas ações policiais, ela perde seu filho, porque um policial viu ele negro e mesmo que ele seja um estudante, entendeu que era um bandido. Silenciada. Ela quer fazer uma profissão, mas muitas vezes, desde pequena, é aquela que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar dos irmãos, e falta tempo para estudar. E ela tem que cuidar, sempre cuidar. E esse silêncio, ele é meio que incentivado ainda pela sociedade. Quando você vê uma mulher negra que fala o que pensa, que tenta transmitir o seu conhecimento, muitas pessoas acham que ela é uma mulher de nariz empinado, que não sabe, que é orgulhosa. Mas se vê uma mulher branca e faz o mesmo, ela é inteligente, ela é empoderada. Então, leia esse livro aqui, tá? A gente vai trazer no próximo episódio um pouco mais sobre isso, sobre o silêncio da mulher negra e 2 artigos específicos para você entender um pouco mais do livro, mas sem entrar muito, porque você tem que comprar o livro e ler, né? Compre livros de autoras negras e leiam, tá? É muito importante isso. E para finalizar essa parte do silêncio, é a página 124, que faz assim. A página 125, perdão. A unidade negra foi construída em cima do silêncio da mulher negra. Quem diz isso foi a Angela Davis. Angela Davis. Eu não sou boa do inglês, mas foi a Angela Davis que falou isso. Que essa unidade. E é um questionamento que eu deixo, né? Será que se as mulheres negras do movimento começar a abrir a boca, essa união toda, ela vai para o chão, né? Existem alguns casos aí que eu não vou citar, não vou me aprofundar, porque existem investigações, mas que até no momento em que uma mulher negra de alto escalão se posicionou, ela foi questionada, né? Por que não ficou calada e o movimento negro está se separando por causa disso? É algo a se pensar. E aí, o que você achou da nossa análise, pré-análise do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro? Deixa aqui seu comentário, pegue o livro, a gente vai estilhaçar ele em algumas partes, em alguns artigos e trazer o nosso ponto de vista. E esse foi o nosso episódio número 1. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário se esse conteúdo agregou algum valor para você. Tchau!